A Bíblia em áudio. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zipora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zipora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando, com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. E disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro. E escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgarão as questões do povo,
resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.